Então, meus amigos relax, vamos para mais um vídeo da série Motos Custom icônicas no Brasil. Dessa vez nós vamos analisar a bela e queridíssima Yamaha Virago XV250, passando aí pelas suas principais especificações, os preços atuais, os preços históricos também. Vamos dar uma olhadinha aí também nos seus pontos fortes e pontos fracos. Espero que você goste. Se gostar, deixe um like para ajudar o nosso canal Guilherme Moto Relax. Nós vamos começar pelos preços da tabela FIPE e o que vemos neste gráfico aqui são os preços atuais em março de 2022. Temos os dados da Virago 250 para cada um dos anos de produção e venda como 0 km aqui nas concessionárias do Brasil. E essas informações são especialmente úteis e interessantes para quem deseja comprar uma Virago nos dias de hoje. Nós também estamos mostrando aqui nesse gráfico, a título de curiosidade, uma comparação dos preços da Virago com o da Intruder 250 e da Mirage 250, que foram vendidas também como 0 km, mais ou menos durante a fase de vida de 0 km da Virago 250. Como estamos considerando uma moto de mais de 20 anos, as diferenças de preço em relação à média montada pela FIPE pode ser bem grande quando você consulta em outros sites de vendas. Eu encontrei, por exemplo, na Web Motors, uma Virago ano 2000 por R$17 mil, enquanto a tabela FIPE indica para esse ano R$13 mil. Assim como também encontrei uma 2001 sendo vendida por R$10 mil, enquanto a tabela FIPE indica aproximadamente R$14 mil. Então os preços que a FIPE indica são meras referências. Na verdade, quem for comprar tem que ter um cuidado todo especial com o estado da moto. O que vai contar muito no valor de uma moto que está sendo comprada ou vendida vai ser o estado dela em relação ao ano em que foi fabricada. A Virago foi vendida nas concessionárias Yamaha como 0 km entre os anos de 1995 e 2002 e temos hoje em dia aí os preços dessas motos para esses respectivos anos entre 10 mil, 9.800 e R$14 mil. Uma coisa muito interessante de se observar neste gráfico é a diferença muito grande de preço em relação ao modelo Intruder 250 e Mirage 250 para esses mesmos anos. A Virago 250 é reconhecida através desse preço muito mais alto como uma moto aí mais atrativa, com um visual talvez mais interessante para quem gosta do mundo custom e com valor agregado muito maior do que a Intruder 250 e Mirage 250, que foram excelentes motos nos seus anos, nos seus áureos anos, e inclusive continuam sendo muito aí desejadas por muita gente. A diferença de preço é muito grande entre todas essas três motos. Entre todas essas motos de mais de 20 anos aí, o ideal é sempre você procurar um bom mecânico, né? Nunca dispensar a ajuda de alguém que entenda realmente para avaliar um pouco o estado da moto, ter um pouco de certeza, né, das coisas que pelo menos são fáceis de serem verificadas, para ver se a moto realmente vai atender a sua expectativa, não tem uma bomba relógio lá dentro. O certo é que sobre este preço que você vai pagar por uma moto dessas, você vai ter sempre uma continha aí de revisão, uma boa revisão detalhada, para contornar algumas peças desgastadas das décadas de bons serviços e também para contornar alguma gambiarra feita por alguns dos donos não muito caprichosos que foram proprietários da moto. Essa tabela mostra apenas uma curiosidade já mostrada nos outros vídeos, indicando que se fizermos a atualização do preço pela inflação da última Virago 250 vendida como 0 km nas concessionárias Yamaha, teríamos um preço de R$33 mil hoje em dia. Mais uma vez, comparando com a Intruder 250, neste mesmo critério, teríamos o preço de R$23 mil para a Intruder 250. Focando numa comparação com uma moto atualmente vendida como 0 km, vemos que o modelo mais caro da Royal Enfield Meteor 350 custa agora em março de 2022 o preço de R$21 mil. Só lembrando que a Virago ainda é vendida nos Estados Unidos e em alguns outros mercados também como uma moto 0 km, com características praticamente iguais no visual. Ela ainda usa o carburador, freio a tambor na traseira, praticamente a mesma moto que era vendida aqui até o ano de 2002 como 0 km, e fazendo uma conversão direta do preço lá nos Estados Unidos para a moto que lá se chama a V-Star 250, ela custaria o equivalente a R$23 mil, aí então não atualizando pela inflação e sim pela conversão direta do dólar, mas esse é o preço lá nos Estados Unidos. O que salta aos olhos é que a Virago teve e continua tendo um patamar de preço bem acima dos modelos 250 cilindradas vendidos, inclusive considerando a boa, né, excelente Mirage 250 e a ótima Intruder 250. Parte dessa diferença se justifica por algumas das especificações que nós vamos ver a seguir e parte também pelo fato de que a Virago 250 está na mente de muita gente como uma custom pequena
porém no nível premium de motocicleta, que se descolaria aí um pouco da ótima Mirage 250 e também da ótima Intruder 250. E agora vamos dar uma olhada nas especificações da Virago 250, não se assustem que eu não vou estar olhando cada um dos números dessa tabela, mas vamos destacar alguma coisa aqui que possa mostrar do que a Virago é capaz. Com seus 20,3 cavalos, ela tem uma potência suficiente para uma boa experiência de pilotagem de uma moto custom em estradas e na cidade, isso sem levar à falência, né, o proprietário quando for comprar uma moto para este fim. Ela tem a potência suficiente para manter uma velocidade cruzeiro em torno de 100, 110 km por hora em boas estradas, o que é ótimo para uma moto custom. O motor de 2 cilindros em V gera um impacto visual muito bacana, parece um motor de motos maiores, como as próprias Viragos de cilindrada um pouco maior. É interessante ver que, considerando as motos antigas que estão aqui nesse quadro, é a que tem menos cavalaria, mas em relação à moderníssima Meteor 350, ela tem mais cavalos. Já em relação ao torque, a Meteor deixa claro que os projetos das duas motos buscaram resultados diferentes da experiência que oferecem na pilotagem. Em relação ao RPM, em que são atingidas a potência máxima e o torque máximo também, não só a Virago, mas como todas essas outras motos um pouco mais antigas mostradas nesse quadro, indica aí que a configuração de motor, né, o projeto foi bem diferente do adotado pelos indianos da Royal Enfield. Apesar de leve, a Virago não mostra a melhor relação peso-potência em relação às concorrentes do passado, como Mirage e Intruder, porém tem vantagem aí em relação à Meteor 350. Todas as motos deste comparativo possuem 5 marchas e sempre tem, né, aqueles que precisam de um top speed ou querem um top speed um pouco melhor. Muita gente já compra essas motos pensando em dar uma mexida na relação. Isso aí bagunça bem as configurações milimetricamente definidas pelos projetistas, mas é o desejo de muita gente ter um pouquinho mais de velocidade final. E para resumir, o projeto da Virago 250 foi um sucesso em oferecer uma moto suficientemente boa para um uso custom mais tranquilo, sem muita pressa, sem muito abuso, em relação ao que é possível obter de uma moto que hoje em dia é considerada como uma moto de baixa cilindrada. Em termos de dimensões, tem uma informação bem interessante aqui. Se você fizer a média aritmética do comprimento das 4 motos que estão abaixo nesse quadro, você vai ver que dá exatamente 2,19, que é o comprimento da Virago 250. Em relação ao entre-eixo, ela fica quase aí na medida da Mirage e da Horizon, que são as maiores entre-eixo entre todas essas motos aqui. A altura do assento ao solo é o mais baixo entre essas motos, 68,5, muito democrática para pilotos de mais baixa estatura, e também aqueles que têm a estatura acima de 1,80 podem pilotar a Virago, fazendo algumas adaptações com uma pedaleira um pouco mais avançada ou até mesmo na configuração original. Vão Livre mostra que é uma moto baixa, o tanque de combustível de 9,5 aqui não dá uma autonomia muito gigantesca para ela, mas suficiente para se rodar, fazer viagens em boas estradas brasileiras que tem muita estrutura de postos ao longo do caminho. Consumo sempre um pouco polêmico, porque depende muito de piloto para piloto, também do estado da moto e do combustível que é abastecido, mas das informações que eu peguei aí de muitas fontes, deu mais ou menos uma média de 27,5 no geral. Já nesse quadro, vemos aí que as suspensões são bem convencionais, né? Telescópica na frente, como todas, 130 mm, suspensão traseira não muito longo, muita gente substitui os amortecedores originais para que não dê fim de curso, que ela fique com um curso um pouco maior ou então amortecedores um pouco mais fortes para aguentar e passar um pouquinho mais de conforto do que os originais. Os freios, claro, o melhor freio nessa comparação aqui é o da Meteor 350, que possui ABS, nem se falava em ABS para uma moto de 250 cilindradas na época, mas os freios da Virago são considerados bons para o peso da moto e para as características gerais dela. Pneus 90/18 dianteiro, no traseiro 130/90 aro 15. E as rodas, belas rodas raiadas. Então vamos agora a um outro levantamento que fiz aqui, baseado no site motoscustom.com.br e em outras leituras também e vídeos, sobre os pontos fortes e pontos fracos da Virago 250. Vamos começar aqui com os pontos fortes. O primeiro dele, muito destacado, é o custo-benefício. Apesar do custo mais alto em relação às concorrentes da época e até hoje, ela é uma moto considerada com uma boa relação custo-benefício, porque é uma moto resistente, é uma moto durável, tem um bom acabamento, e há vários relatos que ela chega até a 100 mil quilômetros sem a necessidade de se fazer o motor. Isso, claro, vai depender muito aí de como ela foi tratada, como ela foi cuidada pelo seu dono ou pelos seus donos. Ela tem uma ergonomia excelente, uma posição de pilotagem muito confortável, excelente para rodar curtindo a estrada, relaxadamente, e o banco do piloto especificamente é considerado muito confortável.
É uma moto ótima para iniciantes por ser leve, né, facílimo de ser pilotada, tem um funcionamento suave e tolerante às mancadas, né, de todo mundo que está aprendendo a pilotar. O visual dela é 100% clássico, com tudo aquilo que alguém pode desejar de uma moto custom bem raiz, com muitos cromados, um desenho bem harmônico e uma beleza praticamente unânime entre aqueles que gostam do estilo. O motor apresenta uma baixa vibração, são 2 cilindros em V e foi muito bem construído, além de ter um visual também muito bonito. A sua principal concorrente durante a maior parte do tempo em que ela foi vendida como 0 km aqui no Brasil foi a Intruder, Suzuki Intruder 250, que é uma das nossas queridinhas lá do início dos anos 2000, porém essa moto era um pouco menos sofisticada do que a Virago. Quem podia investir um pouco mais para ter uma experiência custa um pouco mais próxima em termos de visual e de pilotagem em relação às motos de maior cilindrada, já aumentava o número de parcelas e investia numa Virago 250. O consumo de combustível é baixo, com muitos relatos indicando um consumo acima de 30 km por litro, até 34 km por litro, se pegar leve na pilotagem. Para quem está pensando em comprar agora uma Virago, é bom saber que existem várias peças de outras motos que podem ser usadas na Virago, além de que em alguns casos pode até valer a pena importar, porque essa moto foi produzida a 0 km até muito pouco tempo. Claro que para qualquer moto antiga, as peças específicas, né, principalmente o tanque de combustível, tampas laterais, lanterna, farol e cromados específicos são bem mais caros, mas isso acontece para todos os tipos de motos um pouco mais antigas. Os freios, apesar da combinação bem convencional de disco na frente e tambor atrás, são considerados bons e passam segurança. Para os customizadores é também uma boa base para aqueles que procuram uma moto assim não tão cara quanto as de maior cilindrada para testar aí a sua criatividade e se destacar na multidão. Passamos agora para os pontos fracos. Há relatos de problemas com o retificador, algo que não é exclusividade da Virago, mas como toda moto antiga, chega uma hora que essas peças começam a pedir para serem trocadas aí em função do desgaste da fadiga natural. Apesar da maioria destacar que a moto é boa para ser pilotada na estrada, alguns pilotos que insistem em fazer uma pilotagem mais agressiva reclamam que a pouca altura da parte baixa da moto até o solo limita a inclinação do piloto em curvas, não permitindo então uma boa performance em curvas um pouco mais fechadas da estrada. A bomba de óleo merece uma atenção especial porque depende de duas engrenagenzinhas que ficam do lado direito do motor e que se desgastam com o tempo e podem gerar uma catástrofe no motor se não funcionarem direito. São duas engrenagens bem baratas de serem compradas, porém dá um certo trabalho para trocar, porém são peças que vale a pena serem verificadas quando você compra a moto para ver o estado delas e preservar aí o seu motor. O tanque de combustível é pequeno e a falta de um marcador de gasolina no painel exige um pouco de atenção do piloto em grandes viagens. O melhor é cuidar sempre a posição da torneirinha da gasolina, só passar para a reserva quando realmente a moto pedir, e esse aí vai ser um alerta para fazer o abastecimento se você não está fazendo aquele controle que normalmente se faz através da quilometragem. O painel da moto é espartano, isso incomoda alguns, mas pelo menos para mim eu gosto dessa configuração que fica um pouco mais raiz. O peso máximo permitido no manual é de 158 kg e passando disso é quase certo que em algum momento vai se experimentar um final de curso na suspensão traseira se estiver usando os amortecedores originais. Alguns reclamam que o escapamento produz um som muito fraco e abafado, e aí vai depender do gosto do freguês, né? Investir um pouco mais na troca de um escapamento aí considerado esportivo. A chave na lateral merece um cuidado todo especial para que não caia da moto enquanto estiver rodando, principalmente nas motos mais antigas que tem alguma chave ou então um mecanismo da chave um pouco mais desgastado. Melhor é manter ali uma correntinha, alguma coisa que você consiga segurar a chave no lugar. No caso das Viragos que passaram por muitos donos, é preciso um cuidado todo especial com a parte elétrica, porque cada um desses donos pode ter instalado ou desinstalado algum acessório ou feito alguma gambiarra ali que se tornou uma bomba relógio que pode acabar estourando na sua mão. Uma boa revisão com um bom eletricista vai fazer muito bem e não vai te deixar na mão na estrada. Se você tiver mais informações sobre a Virago 250, por favor, deixe aqui nos comentários. Vamos continuar essa conversa. Falei aqui tudo que eu sei, tudo que eu pesquisei sobre essa moto nessa série que estou fazendo sobre as motos custom icônicas no Brasil. Se gostaram, peço que deixem um like para valorizar o nosso canal Guilherme Moto Relax, que se não é inscrito, será um prazer ter você aqui entre nós. Um grande abraço e até o próximo vídeo.